Sabe aquela história? Luz na passarela e lá vem elas? Esse é o podcast da Confraria Brasil. Eu sou Ruth Vieira, fundadora e diretora do portal Confraria Brasil, e nós estamos aqui para mais um episódio. E esse episódio, gente, não é qualquer episódio. É um episódio muito especial porque agora nós estamos trazendo convidados para o nosso podcast. E esse currículo aqui é tão grande que eu não dou conta de decorar ele. Nossa Senhora, é Então, extraordinário. Eu vou pedir licença para vocês e vou ler aqui o currículo dessa pessoa. Doutora, aliás, primeiramente, é um prazer e uma honra para nós apresentar a doutora Cláudia Araújo. Mais de 40 anos dedicados à promoção da saúde, 35 anos de emergência de pediatria, médica, homeopata, terapeuta holística, escritora. Eu não sei quantas pós-graduações tem ali, ela vai falar, tá, gente? Mas é muita coisa. E aqui nessa mesa, nós estamos com é praticamente uma enciclopédia. É uma seção de livros maravilhosos. Eu já comprei esse livro, recomendo todos esses livros, essa coleção completa, e recomendo para quem quiser ter a sua vida, a sua saúde, a vida dos seus filhos transformada. Se você tiver criança pequena, se você tiver adolescente, se você é um professor, um profissional da área de educação, com certeza tem um livro aqui para cada um de nós. Eu vou deixá-la se apresentar e vou chamar com muito prazer e com uma grande honra. É algo assim que eu tenho no meu coração, um amor muito profundo por ela como pessoa e também como profissional. Doutora Cláudia Araújo, seja muito bem-vinda a esse episódio, que eu tenho certeza que será um dos melhores. Pode se apresentar, fique à vontade. Bom, estar aqui com Ruth Vieira e com Renata Ibiapina, minha colega médica, é uma honra enorme. A Confraria Brasil é algo que engrandece a alma de quem se aproxima pela luz que essas duas trazem a esse universo. Eu sou Cláudia Araújo, 66 anos de idade. Modesta, gente, modesta. Essa é a palavra. E por isso, com certeza, a trajetória tem o tamanho da experiência. E como que eu falo de mim, hein? Começo de onde? Começa por essa coleção de livros aqui, ó. Minha coleção. De onde que nasceu tudo isso de ideia? Eu tô aqui pensando, porque, gente, essa mulher é tão incrível. Eu tenho um orgulho, uma honra, não só de recebê-la aqui conosco, dela estar na confraria junto conosco, então nossa membra, nossa amiga, nossa parceira, mas minha colega de profissão, médica como eu, e que vem com esse legado. Então, para mim, ela é uma fonte de inspiração. Você me inspira, Cláudia, eu preciso te dizer isso. Gratidão, minha querida. Eu acho que eu vou começar a história do início. Como que eu cheguei aqui? Eu quero saber como é que você chegou aqui. E, gente, senta, pega uma água e senta que lá vem história. Olha, eu posso dizer que a minha trajetória para estar aqui hoje e para trazer isso começou aos 3 anos de idade. Meu Deus, assim? Como assim? Eu conto. Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu irmão mais velho faleceu aos 14 anos de um acidente de bicicleta. Lógico que isso impactou a família inteira. Eu que tinha 3 anos, acho que pouco soube disso, mas a minha mãe, na época, para enfrentar o luto, começou a trabalhar fora, e vamos combinar que isso lá nos inícios dos anos 60, mães não trabalhavam fora. E teve muitos dias da minha vida que eu acordei de manhã e minha mãe já havia saído, e fui dormir à noite e ela não tinha chegado. Mas aqui para a Confraria Brasil, eu trago especialmente o seguinte: foi com a minha mãe que eu aprendi que o tempo com os filhos é muito mais importante, a qualidade do tempo, do que o tempo cronológico que se fica com eles. Porque até hoje, todas as vezes que eu preciso de alguma solução, de um caminho, de uma orientação, é ela que me traz isso. Nossa. É quando eu falo mãe, e a resposta vem. E vem do fundo da alma. Porque quando eu tinha 14 anos, olha o encontro numerológico. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe faleceu de um acidente vascular cerebral.
E 1 ano e meio depois, o meu pai entrou num processo grave de depressão. Mas naquela época, existia depressão, não. Nem para mulheres, muito menos para homem. Meu pai sentou numa cadeira que eu tenho na minha sala até hoje, botou o retrato da minha mãe, do casamento, na parede, e ficou sentado, fumando e tomando café. 4 filhos adolescentes. Eu sou a 5ª filha entendeu? De uma família de poucos recursos financeiros, mas de muita propriedade e responsabilidade na formação. E dentro desse contexto, meu pai sentado, fumando e tomando café, com 52 anos, 53 anos, ele tinha 52 quando a mamãe faleceu, aos 53 anos ele parou de trabalhar. Mas nós não entendemos isso. Ninguém tinha como entender isso. A ciência não falava ainda sobre isso. E todos nós nos formamos. Todo mundo fez faculdade, meus irmãos foram trabalhar. Na época, só minha irmã mais velha que fazia faculdade. Todos fizemos. E dentro desse contexto, por isso que eu digo que é onde vem isso, acho que acreditando que eu podia tratar essa família, eu decidi fazer medicina. Tinha estudado em escola pública a vida inteira. Vestibular para medicina, nós bem sabemos. Sim. Nunca foi diferente do que é hoje. Né? E eu decidi estudar medicina. Uma Estudei decisão muito. muda tudo, né, Cláudia? Estudei muito. E Deus é tão precioso que, na época, talvez alguns lembrem, era Sesgran Rio. Nossa, eu lembro. Eu fiz prova de Sesgran Rio. A gente Nossa, eu botava fiz também. todas as faculdades Sim. e sim. ia conforme a classificação. Quando eu mostrei para o meu pai o que eu tinha posto, que eu tinha posto todas, ele falou: pra que você botou faculdade particular, menina? Eu falei: E realmente aconteceu isso. Deus é tão precioso que eu fui fazendo as provas, era cada final de semana 2 matérias. E na última prova, que era Química e Biologia, ou melhor, era Biologia e Química, no cadernão, eu pulei a parte de Biologia, porque aquilo eu dominava, aquilo eu tinha segurança, que eu sabia, peguei a parte de Química, fiz a prova, e quando eu fui fazer a prova de Biologia, eu tive a minha primeira crise de enxaqueca. Eu tive diarreia, eu tive vômito, uma dor de cabeça, eu tive que parar a prova, ir para o banheiro, vomitar. Bom, a minha prova de Biologia foi minha pior nota. Nossa, era Entrei matéria na faculdade. específica, nossa. Eu acho que eu não sabia nem que o coração tem 4 dedos. Foi minha pior nota, pior do que matemática, do que geografia. Bom, lógico que eu não passei. Passado umas 3 semanas, uma amiga chega em casa correndo, naquela época era resposta por jornal. Já você passou. Quando eu olhei lá, passei para a faculdade particular. Como que você vai fazer faculdade particular, menina? Mas, na época, pleno governo militar, já existia, esqueci o nome agora, Fiéis. crédito educativo. Era o crédito educativo, que era o educativo, precursor, né? e que era para a faculdade e para a manutenção. Menos do que um salário mínimo, tá? Mas eu fiz faculdade. E depois eu entendi ao longo do curso que eu não teria dinheiro para pagar o trem de Campo Grande, Zona Norte, para o Fundão ou para o UERJ. Eu não ia ter dinheiro para comer e fazer faculdade. E Deus maravilhoso me deu aquela crise de enxaqueca. E eu entrei para a Faculdade de Medicina de Valença. E quando os meus colegas iam tomar cerveja, eu falava: uhul, a biblioteca é só minha. E estudei, fiz o meu curso sem comprar um livro. Estudando. Você aproveitou todas as oportunidades que a vida te trouxe, né? Exatamente. É aquele famoso: se te der limões, faça uma bela limonada. E que limonada que você fez, Cláudia? É usar os recursos que tem Para fazer o novo. para fazer o que tem que ser feito. E a partir daí, foram muitos concursos públicos, muitos cursos. Eu trabalhei os primeiros 25 anos da minha vida, mais de 100 horas por semana. Ah, eu sei o que é isso. Eu tive nesse período, em 4 anos, 3 filhos. Mas como, doutora? Só programei do meio, tá?
Casei pensando ter filho 5 anos depois, quando terminasse a residência. Deu não, com 2 meses eu estava grávida. Ok, já que está aqui, seja bem-vindo. Tá. Hoje é professor universitário, Nossa, é que médico, orgulho. com Médico também, seguiu os passos professor da da Federal mãe. Cláudia, Fluminense, me conta uma coisa, teu pai te viu formada? me viu formada, graças Que a Deus. orgulho, que Graças a orgulho. Deus. Tá? Meu pai faleceu em 95, tá? Com já 76 anos. E foi o meu princípio. E aí eu digo mais, sabe por que eu tive 3 filhos em 4 anos? Porque, lógico, estudando muito, né? No 5º ano, eu resolvi casar. Por que você resolveu casar no 5º ano de faculdade? Eu no 5º, ele no 3º. Acontece que como eu só estudava, tinha que me apaixonar, né, gente? Claro que eu tinha que me É o mínimo, apaixonar. né? E me apaixonei por um calouro meu. Só que aí eu comecei a ficar preocupada com meu pai, porque a filhinha dele, ex-combatente rígido, entendeu? Lá do início do século, imaginar a filhinha dele estudando fora e namorando, eu falei, eu não posso perder meu pai. Isso a gente tá falando de que ano? Que ano era isso? 82. Eu falei, eu não posso perder meu pai. E aí, como? Você tem que fazer uma limonada. Já sei, eureka. Vamos falar para o papai que nós vamos casar daqui a 9 meses. Aí ele vai ter certeza que a filhinha não tá grávida, né? E não infarta, eu não perco meu pai. Foi exatamente isso, gente. E aí casei, assim, pai, vamos casar daqui a 9 meses. Aqui eu casei, e com 2 meses de casada, iniciando o 5º ano e ele iniciando o 3º, você tá grávida. Na verdade, a palavra tem poder, né? Você Iniciando o 6º ano, quer dizer, o namoro foi antes, iniciando o meu 6º ano. Exatamente, você tá grávida. Formei com meu filho no colo. Lindo. Olha que maravilha. E Eu os passei por colegas isso. falavam assim, mas como? Não casou por dinheiro? Porque ele também era pobre. Uhum. E não casou porque tá grávida? Isso não existe. É que eu não queria que meu pai viesse a botar caraminholas na cabeça. Já que meu filho foi recebido, aí o 2º eu programei. E a 3ª também aconteceu. que é uma linda, maravilhosa, é uma pessoa muito querida também. Com certeza. Mas a gente se formar com um filho no colo é uma emoção. Meu filho estava com 2 anos quando eu me formei. Eu fui mãe com 21 anos, no 2º ano da faculdade de medicina eu engravidei. Que desafio, Eu Renata. tô com meu marido já há 30 anos, cirurgião de tórax, meu filho está com 27 anos e se organizando para casar agora esse ano. Aí, ó, coração de mãe, ó. Então você sabe o que é isso, porque olha, eu não perdi uma matéria, nem ele. Nem Ah, eu. foi É difícil. isso aí, Claudinha, que admiração. Eu tô dizendo que cada pedacinho que eu conheço mais dessa mulher, mais eu admiro. Coisa E você extraordinária. é muito mais valorosa nisso, porque sua filha já tinha 2 anos e cursar a faculdade inteira. Eu fiz meu internato só. Eu formei, meu filho tinha 10 meses, né? Rio de Cada vez que eu Janeiro. conheço mais eu me apaixono por ela. Isso é possível, a gente se apaixonar cada vez mais por alguém? Ela é assim, cada encontro que eu tenho com ela é algo diferente. Coisa. Olha, assim eu vou ficar encabulada, porque eu sou uma pessoa muito Não, tímida, não, tá, não, gente? Agora, olha só, eu quero saber o seguinte: como é que a pediatria aconteceu na tua vida? O que te levou a fazer essa escolha na residência? A pediatria, eu comecei no meu 2º ano de faculdade, com meu professor de fisiologia, acompanhando no Sempre posto um de professor saúde. que encanta a gente, né? Que ele Exato. tem paixão por uma E área. aí já me dediquei à pediatria, já vinha trabalhar, quer dizer, estava lá em Valença, mas vinha o final de semana para o Rio para trabalhar, porque vamos combinar, gente, naquela época tinha estágios remunerados. Sim, e a gente podia começar desde cedo, né? Agora não pode não. Senão não dava para fazer, tinha que somar para poder comer. E quando meu filho nasceu, ainda mais ainda, e eu formei fazendo com filho e bebê, fazendo internato, trabalhando em Nova Iguaçu, eu fiz internato no HCE, tá? Porque é o que me dava. Tinha feito concurso da Suzeme no Souza Guiar, trabalhava em Nova Iguaçu e ele trabalhava mais em uma clínica. A gente tá
A gente tá experiente. Eu não vou dizer que a gente tá velha, não. A gente tá experiente. Exatamente. E formei, fiz concurso Peguei esses público, granriscos, passei, e já segui na pediatria. Maravilhoso, Com Claudinha. 5 anos de formada, com 4 anos, quer dizer, e já tinha os meus filhos, incomodada com as alergias. Na época, a alergologia estava começando, mas as crianças com alergia me incomodavam profundamente. E aí, como eu não concordava com aquela história de vacina, que eu não concordo muito até hoje, eu fui estudar homeopatia. E comecei a fazer especialização em homeopatia. Aí recebi um convite para sairmos daqui e ir para o interior de São Paulo, para uma cidade de 4.000 habitantes, que foi a cidade que o pai dos meus filhos nasceu. Na época tinha um médico de 80 anos, que tinha sido pediatra dele, que já estava formado, né? E nós dois. Foi um trabalho maravilhoso, porque a gente pôde fazer um trabalho de terreno extraordinário. Inclusive, olha como que as coisas vêm chegando, tem uma reserva indígena. Nossa. E aí eu tive uma experiência fantástica de trabalhar na reserva de Icatu. E como lá a gente via, aí vem outra coisa que depois acabou acontecendo, como lá a gente via muito alcoolismo, tá? E muitas crises de histeria nas mulheres, isso me incomodava. Eu falei assim, não, onde que você tem que ir? No campo. Então eu fui trabalhar dentro da reserva, para ver o que acontecia ali. Qual era a cidade, Claudinha? Braúna. É uma cidade na noroeste de São Paulo, tá quase 600 quilômetros da capital. É mais distante de São Paulo capital para lá. Mais próximo a Minas. Araçatuba. Eu já conheço essa região, eu nunca ouvi falar dessa cidade. Então, é uma cidade muito pequena, né? Minúscula. E aí, com 2 anos nessa cidade, apesar de um trabalho que eu amei. Desculpa, sem querer te cortar, mas sabe uma coisa que eu estou pensando aqui que eu acho que é importante a gente dizer? Olha a trajetória extraordinária dessa médica e olha como você pode crescer e prosperar aonde você estiver. A gente está falando de que ano aqui, Cláudia? Braúna? 90. 1990, não tinha esse boom da internet. Muita gente mal tinha acesso ao computador, estava se começando a ter intimidade com o computador nessa época. Não tinha nem celular. Não tinha celular. Ela estava numa cidade interior, 4.000 habitantes, e olha o trabalho extraordinário que ela fez acontecer nessa cidade. Então você que está em casa, que está num grande centro e que diz que não sai do lugar porque não tem oportunidade, toma vergonha, levanta do sofá e vai arrumar o que fazer, porque essa mulher é um exemplo. É isso mesmo. E como você falou, Renata, e que eu sempre falo também, que o que nos separa da vida que a gente quer ter é uma decisão. Nossa, com certeza. E você vê que a história que ela está contando foram várias etapas de várias decisões. Foram várias decisões que ela tomou ao longo da vida dela. Desde o primeiro momento, lá aos 14 anos, quando você tomou a decisão de reagir, de progredir. Depois, por mais que seu pai dissesse, vai fazer particular, não vai passar, mas você foi lá e fez acontecer. Então foi uma sucessão de decisões. Essa é a única forma de transformar, porque não são as circunstâncias que fazem acontecer, e sim a decisão. Nossa, ficar parado no tempo e falando não é porque não resolve. E aí vai uma decisão muito importante. Nessa cidade, meus filhos puderam correr, andar a cavalo, eu fiz atividades dentro da reserva, eu acabei assumindo o programa de álcool e drogas da cidade, inclusive ficaram pensando que eu era psiquiatra e nem era nem nada. Mas outra decisão, meus filhos nessa época tinham 4, 6 e 8 anos. E meu filho tinha saído do Rio de Janeiro, mais velho, numa escola que ele tinha microscópio eletrônico, lupa para ver as folhinhas, tá? E foi para uma cidade pequena de 4.000 habitantes. Olha o impacto social na cabeça dessas crianças, que só tinha escola pública. E um dia, o segundo já estava sendo alfabetizado, eu estava na cozinha com ele, e o mais velho na sala estudando, e aí, coisa de mãe, né? Tlim, vai lá ver o outro. Quando eu cheguei na sala, ele estava de cabeça baixa, em cima do livro, chorando. Nossa. E eu falei, filho, o que aconteceu? Ele levantou a cabecinha para mim e falou,
mãe, eu estou desesperado. Eu falei, desesperado com o quê, meu filho? Porque eu estou perdendo o estímulo de estudar. E aí eu pensei cá comigo, caramba, depois que ele perder, não adianta eu me desesperar. E ali, novamente, outra decisão. Eu falei, eu preciso tirar meus filhos dessa cidade e levá-los para uma cidade que tenha um maior nível cultural. Pai não queria não, tá? E aí você acha que cabe aquela ideia de que o meio molda as pessoas e de que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive? Com certeza. Se eu tivesse mantido ele nesse meio, ele hoje não seria o profissional que é. Tá? Ele hoje não seria o profissional que é. E ali eu tomei a decisão. O pai não queria, não. Ele queria ficar naquela cidade que ele nasceu e que ele queria vida política. Eu falava assim, nossos 3 filhos não nasceram filhos de político, nasceram de pai e mãe médicos. E eu não vou permitir que eles não alcancem o que eles vieram ao mundo para alcançar. E aí tomei a decisão de mudar para uma cidade maior. Fiquei na dúvida entre 3 cidades maiores um pouco. Aí fui para uma cidade grande de 50 mil habitantes. Aliás, eu estive lá recentemente, tem 60 mil hoje. Mas aí fiz uma trajetória enorme, fiz concurso público, passei. E aí, por conta dessa experiência na reserva de Icatu e o programa de álcool e drogas, fui chamada para trabalhar no hospital psiquiátrico. Aí fui como clínica, não era psiquiatra, mas aprendi muito. Se você que está aí quer aprender e crescer enquanto pessoa, precisa conhecer a doença psiquiátrica, precisa conhecer aqueles que são capazes de nos mostrar o que está oculto em nós mesmos. Nossa, que profundo E isso. na psiquiatria eu aprendi mais do lindo. que em qualquer outro Não, lugar. eu imagino, é um nicho ali apaixonante, né? E a gente passa por... Eu tive algumas experiências com psiquiatria. Eu sou anestesista, né? Então, rodei ali algumas experiências com psiquiatria e te abre a mente, literalmente, né? Você enxerga um universo paralelo que você, normalmente trancado ali no teu consultório, você não vivenciaria. E, Claudinha, como é que tudo isso, toda essa bagagem chegou nesse projeto extraordinário que está aqui nessa mesa, que eu estou babando até agora? A Ruth já comprou os livros todos e eu quero ler todos eles. Vamos a eles. Foi uma honra a confraria poder participar disso. 2007. Eu entrei em curto-circuito, eu fiquei na época 3 anos que eu não dormia 1 hora por dia, e por isso descanso é fundamental. E eu me suicidei. E vamos combinar que médico não faz de conta, né? As pessoas se assustam quando ouvem isso, mas a classe profissional que mais vai ao suicídio é médico. Absurdo o número. E você sabe qual é a especialidade que mais se suicida? Claro, anestesista. Anestesista. Tá? Com certeza. Anestesista. Por uma única razão. Acesso fácil às drogas e sabe manusear. E o conhecimento de como manusear. Manusear. E eu não fiz diferente daquilo que você faria como anestesista. Mas Deus me disse que eu não podia sair da terra pelo lugar errado. E depois de 5 dias na UTI, de mais de 24 horas no tubo e com uma equipe maravilhosa de médicos com saturação de 20%. Meu Deus. No dia de Nossa Senhora, no dia 12 de outubro, eu abri meus olhos. E acredite, queimou alguns neurônios, viu? Mas eles estão até inteiros aqui. Gente, mas olha só, isso aqui é uma mulher com neurônio queimado, você imagina a potência que essa mulher não era antes. Bom, e com isso eu vim para o Rio, meus filhos já faziam faculdade aqui no Rio. E minha família toda daqui, eu voltei para o Rio, fiquei 9 meses caminhando na praia, na realidade, reestruturando meu próprio quebra-cabeça, fazendo fisioterapia de resgate, catando
lixo na praia, ia caminhar de tardinha e catava o lixo, abaixando, levantando, fazendo exercício. Aliás, antes eu vou te contar um pedacinho aqui. Lógico, eu fui procurar psiquiatra, né? E cada um me dava um diagnóstico. Até que meu filho mais velho falou assim: mãe, você precisa ir ao meu professor de psiquiatria. E eu encontrei lá o nosso colega médico, que me falou exatamente aquilo que eu falei ao longo da vida inteira para os meus pacientes. Pega o canudo da sua vida na sua mão, porque você entrou em curto-circuito, eu não me lembro qual foi a frase que ele usou, mas você é a única responsável pelo seu resgate. E se você quiser tomar remédio, pode tomar. Se você não quiser, pare. Aí eu falei, ok, gostei disso, porque isso é o que eu sempre falei para as pessoas. Quando se dá um diagnóstico de um transtorno mental, é preciso uma responsabilidade muito grande. E hoje, tudo isso aqui está falando sobre, por isso que eu estou trazendo. Tá? Quando se dá um diagnóstico de um transtorno mental, a responsabilidade do profissional não pode sair da consciência, que muitas vezes a gente está amarrando, amordaçando esse ser a uma trajetória de menor do que a dele. Você às vezes tem uma estatística e você acha que aquelas histórias têm que caber naquela estatística. E ela não cabe, ela é única. Exatamente. É única. E quando o colega me falou, pega o canudo da sua vida na sua mão, você não tem doença mental. Eu fui fazer fisioterapia catando lixo, eu fui ler mais do que nunca, porque eu sempre li muito. Graças a Deus tive uma professora maravilhosa no ginásio que fazia a gente ler um livro por dia, e eu nunca deixei de ler um ou mais livros por mês. Medicina, um livro por mês, né? O nome por dia. E naquela época não se falava em burnout, né? Essa palavra não existia. Não, e agora a palavra da moda é TDAH. E aí nós temos um monte de adolescentes perdidos nos celulares, diagnosticados com TDAH e perdendo a sua infância, a sua juventude. Nossa. E, por consequência, serão aqueles profissionais que estarão perdidos no mercado de trabalho. E ficam com uma tarja, né? E conhece aquela máxima? Pensamentos geram sentimentos que implicam em ações e dão resultados. Se eu quero mudar os resultados, eu não posso querer mudar as ações. Eu tenho que mudar a mentalidade. Eu tenho que mudar a rotina de vida. E por isso tá aqui, nessa coletânea, muito bem destrinchado, 90% dos diagnósticos de TDAH são falta da higiene pessoal. Sim. Eu vou só, antes da gente falar aqui dos livros, uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, você fala muito em Deus e Ele é muito presente na minha vida, e uma coisa que eu aprendi muito foi ouvir aquela vozinha que fala aqui dentro. A minha mãe, lembra? E aí você trouxe pra gente aqui uma coisa muito séria e muito importante. E eu te agradeço demais pela confiança e por você dividir esse detalhe tão importante da tua história e que eu acho que a gente precisa falar só mais um pouquinho, com toda a liberdade, como amiga, como médica, como parceira. Eu vou te pedir essa contribuição porque alguma pessoa que esteja nos assistindo pode estar passando por isso. Alguma pessoa que esteja nos assistindo pode estar passando por esse burnout severo. Pode estar passando por esse ponto de achar que não tem retorno. O que você diria para essa pessoa que está assistindo a gente, que está passando por isso? Você que atravessou e atravessou, segurando na mão de Deus, Ele te trouxe lá do fundo do poço, mas poderia não ter saído. O que você diria para essa pessoa com a experiência que você viveu? Eu vou repetir aquilo que eu falei ainda agora, com um pouco mais. Não são as circunstâncias que movem o mundo, e sim o que cabe dentro de cada um de nós. E se nós não tivermos uma consciência de quem eu sou, filho de quem eu sou, do meu pai e da minha mãe aqui da terra, sim, mas filha do Pai Celestial, que dá a cada um de nós a vida. Se eu não tiver consciência de que eu sou filha de Deus, e você pode chamar esse Deus com o nome que você quiser, porque
todas as escrituras têm a mesma base: amar a Deus e ao próximo, a você que está nos ouvindo, como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não sou capaz de amar ao próximo. E eu ainda acrescento um pouco mais. Na época em que eu desisti, entreguei os pontos, é porque eu não reconhecia o amor e a confiança de Deus em mim. É porque eu não me amava o quanto eu me amo hoje. Porque se eu sei que o Pai Celestial não me permitiu sair daqui da terra, sem ser pela porta certa, é porque ele confiou em mim um legado. E esse legado hoje eu entendo que é isso aqui. Cláudia, eu estou muito emocionada com a sua história. Eu vou continuar um pouquinho a história. Vocês me dão esse tempo? Tempo todo no mundo que você quiser. Eu acho que é um relato muito importante. Eu vou te contar uma coisa. Nós tivemos uma reunião. Essas reuniões a gente faz tanto presenciais quanto online. E nós tivemos uma reunião online em que uma pessoa que nós não conhecíamos, ela entrou e no meio ali do processo de network, ela fez uma revelação. Que ela, naquele dia, ela tinha se programado para se suicidar. Mas ela recebeu online, através de um grupo, ela recebeu um convite para a nossa reunião e ela resolveu entrar na reunião antes de se suicidar. E ao vivo, ali, durante a reunião online, a Ruth conseguiu impedir. Por isso que quando você trouxe esse relato, eu achei que a gente precisava dar essa pausa e isso não veio à toa. A gente precisava falar porque, com certeza, alguém que está nos assistindo está passando por isso. E eu vou lhe acrescentar uma coisa, Renata. Eu vou lhe acrescentar uma coisa. De fato, depois que eu escrevi o meu livro, a minha história de vida, os meus 40 anos de experiência, eu concluí ele, mas ficou faltando alguma coisa. E o alguma coisa era a minha história. Então, o segundo capítulo dele é a minha história. E eu sentei e escrevi a minha história e relatei pela primeira vez o meu suicídio. Então, aqui escondidinho estava a história, tá? Mas essa é a primeira vez que eu falo em público. Uau! Aqui junto a vocês. E pela missão que eu sei que a Confraria Brasil tem com cada uma das pessoas. Porque o trabalho que essas duas meninas, para mim, estão fazendo não é um trabalho dos homens. É um trabalho de Deus. Eu não tenho a menor dúvida. E por isso que eu estou com vocês. Aliás, eu estava desde o início. Desde o início. Eu estava focada na construção e na conclusão disso. Desde o início. Você é membro founder. Cláudia, eu sempre, para vocês terem uma ideia de como a confraria não é uma empresa qualquer, eu sempre digo como que tudo isso aconteceu. Não foi nada da minha cabeça, não tem como ser. Porque eu entendo que Deus colocou um sentimento no meu coração, colocou uma sementinha na minha mente e no meu coração, e ali nasceu a Confraria Mulher, de uma dor que eu tive, né? E as coisas, só que o que eu enxergava enquanto ser humano era muito raso. E quando eu comecei a entender um pouquinho do que seria confraria, eu entendi que eram raízes profundas. Deus estava querendo me mostrar algo muito maior que eu não enxerguei em primeiro momento. Mas que agora, com tudo isso que está acontecendo, com os relatos dos nossos membros, as pessoas que têm se aproximado de nós, nós estamos entendendo cada vez mais fortemente que isso é um propósito. E não é um propósito qualquer, é um propósito grandioso, de salvar vidas, de restaurar famílias, de trazer pessoas que estão lá no fundo do poço, que eu também já estive. Eu sempre falo que eu nunca tive pensamento suicida, mas eu tive pensamento de morte. Eu sempre achei, naquele momento eu achava que morte seria uma recompensa. Mal sabia eu o que estaria por vir, né? Então eu entendo que tudo isso que você está falando faz muito sentido. Eu vivenciei isso e eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos vendo agora e estão se reconhecendo. Sim. Mas eu quero aqui deixar muito claro que se você conseguir vencer essa barreira do mau pensamento e tudo mais, atrás dessa cortina
escura, existe uma vida extraordinária que pode transformar vidas, que pode tirar pessoas do fundo do poço e que com certeza por trás dessa cortina escura tem um propósito maravilhoso que Deus escreveu para sua vida. Então, é exatamente isso. Saiba de onde você vem. Sim. Saiba quem é você. E filho de quem você Filho de quem você é e aonde você tem que escrever a sua história. O que você veio fazer? Qual é o seu propósito na Terra? E aí, voltando ao propósito, Segura um pouquinho, isso aqui vai ser tema do próximo podcast. A gente volta já já. Eu sou Renata Biapina, sou sócia e fundadora, junto com Ruth Vieira, do portal Confraria Brasil. Fica aqui mais um pouquinho que você vai ouvir essa história. A gente volta já. Não esquece de curtir, compartilhar e deixa aqui as suas perguntas que a doutora Cláudia vai responder. A gente vai chamar por ela para responder tudo que você colocar aqui.